Boa noite. Vamos iniciar o nosso Evangelho do dia de hoje com a leitura Fonte Viva de Chico Xavier. Observemos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes, com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalta o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando sequência no nosso Evangelho, passamos às orações iniciais. E nesse primeiro momento, vamos louvar a Deus, nosso Criador, louvar a Jesus, o nosso Mestre e Guia, e agradecer esse momento que estamos estudando mais um pouco o nosso Evangelho, agradecer o conhecimento dessa doutrina e dizer, cheios de gratidão, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Então, prosseguindo o nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura pequena aqui, a respeito da indulgência. O que é a indulgência? É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, condescendente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Meus queridos irmãos, a indulgência lá fora, de modo geral, na sociedade, seria para aliviar uma pena, seria para aliviar uma regra, uma responsabilidade. Isso no geral, olhando assim de uma maneira ampla, de uma maneira complexa. Porém, na parte evangélica, na parte moral, a indulgência, ser indulgente é muito mais do que tudo isso. Ser indulgente é ser compreensivo, é ser complacente, é ter amor ao próximo, é ser tolerante com os outros. Tudo isso chega no ponto que nós estamos querendo aqui relevar, que é a indulgência, a bondade, o amor. Uma pessoa indulgente tem que ter paciência com o seu próximo, tem que seguir os mandamentos de Jesus, tem que observar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica, nos amplia, nos ilumina a cada momento,
Ser indulgente, portanto, é viver a trajetória do Cristo, a trajetória de Jesus. Quando diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos, muitas vezes parece muito difícil. Muitas vezes parece muito estranho para nós, porque a gente convive com alguém, né? E com toda certeza a convivência gera laços maiores que faz nós amar muito aquela pessoa, aquele ser que está do nosso lado, aquela criança, aquela mãe, aquele pai, aquele filho. Portanto, é muito maior tudo isso. O amor, ele abrange muito mais do que tudo isso. O amor abrange uma força grande, absoluta, que nos mostra que nós precisamos passar desse amor tão limitado, que são até os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que convivem no nosso meio. O amor tem que ser maior, tem que ser imenso, né? Ele tem que ser incondicional. Isso seria melhor, né? Esse seria o ideal. E a indulgência, ela vem para todos esses casos, né? Quando nós vimos o pobrezinho na rua, quando nós encontramos aquele que precisa de nós, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos fazendo o nosso trabalho doméstico. Se nós conseguir colocar amor, nós estamos sendo indulgentes até com, não só com as pessoas, mas com aquela situação que nós estamos passando. A indulgência, portanto, é o amor. A indulgência, portanto, é a complacência, é o perdão, é a disponibilidade do bem dentro do nosso coração. É iluminar aquilo que já é iluminado, mas está ainda apagado. Chico Xavier falava que cada vez que se pegasse o Evangelho, Chico Xavier falava também que cada vez que se fazia um bem, que se fazia alguma caridade para o nosso próximo, uma luz acendia dentro do nosso coração. E o mais interessante é que essa luz nunca mais ia se apagar, ela ia ficar brilhando o resto da vida. Então, vamos iluminar o nosso coração através do amor, através da indulgência, que, como eu já disse, como eu já falei no início, nada mais é que a caridade absoluta, porque a caridade absoluta é paz, caridade absoluta é fé, caridade absoluta é empatia, resiliência, vontade de crescer a cada momento. E nada mais que essa caridade com nós, com o nosso próximo, vai nos levar àquilo que nós mais desejamos, a felicidade. Essa felicidade está a nosso dispor dentro do nosso coração. Quando todas essas luzes se iluminarem, como dizia Chico, como todas essas luzes se acenderem, e ofuscarem os corações daqueles que passam por nós. Fica perfume naqueles que passam e deixam no seu caminho. Fica perfume quando a gente passa num lugar e é iluminado. Fica a luz que Jesus colocou dentro de nós quando esteve aqui. Vamos ofuscar o mundo, vamos iluminar as pessoas com o nosso bem, com a nossa vontade de crescer, com a nossa evolução espiritual, que com certeza ganharemos muito mais a cada dia se nós soubermos equilibrar e seguir as doutrinas de Allan Kardec, como foi escolhido por nós, com o cuidado do Mestre Jesus e todos aqueles mentores que nos iluminam a cada momento. Assim seja. E assim, nos encaminhando para o encerramento desse Evangelho, vamos fazer os nossos pedidos. Pedimos a paz, pedimos que sejamos mais indulgentes, pedimos também que possamos olhar o nosso próximo como olhamos a nós mesmos e sempre estarmos seguindo o dogma do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E esse modo de ser, esse carinho, esse olhar para o outro, como olhamos a nós mesmos, não deixa de ser também uma forma de amor, né? E assim, encerrando, pedimos que Deus, na sua bondade, na sua justiça, nos envolva na paz, na saúde, no bem-estar
e na harmonia com os nossos, e sempre possamos ver o outro como vemos a nós mesmos. Também nesse momento convidamos todos os espíritos benfeitores e os espíritos visitantes que estão em nossos lares para que se encaminhem junto dos trabalhadores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, do Balneário Gaivota, para esta casa de oração, a fim de serem acolhidos, cuidados e tratados dentro das suas necessidades. E cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Também lembramos que no próximo domingo estaremos novamente com o Evangelho na casa. Convidamos quem quiser comparecer e ou nos acompanhar pelas redes sociais. Desejamos a todos uma noite de paz, uma noite de calmaria e que a semana seja benéfica a todos. Que assim seja.